Olá, famílias, tudo bom? Aqui é a Janara, sou nutricionista da PAI e hoje eu vou trazer um pouco sobre alguns alimentos que a gente deve restringir nos primeiros anos de vida da criança, tá? Então eu vou falar um pouco dos alimentos que a gente deve restringir pelo menos até 1 ano, até os 2 anos de idade, e a gente vai conversando, ok? A gente sabe que até os 6 meses de idade a alimentação, o aleitamento materno deve ser exclusivo para o crescimento e desenvolvimento da criança. Então ela não necessita de mais nada para fazer o desenvolvimento e o crescimento. A partir dos 6 meses a gente começa uma introdução alimentar de determinados alimentos, salgados, doces, papinhas ou inteiros. E aí vai depender de como a mãe vai querer fazer essa introdução alimentar de determinados alimentos. Então, eu vou citar algum aqui, uns 10 alimentos que a gente deve restringir na alimentação da criança para que ela seja o quê? Um adolescente, um adulto mais saudável e tenha menor dificuldade na seletividade alimentar, tenha menor dificuldade em desconforto abdominal, que sua microbiota intestinal seja mais saudável, que foi assuntos que a gente acabou trazendo nos outros vídeos. Então, o primeiro seria o leite de vaca mesmo, né? E se você puder, o leite de vaca ele puro, porque ele pode causar alergia à proteína do leite. E também, se você puder restringir o leite de caixinha, seria melhor. Quando a gente fala que o leite de vaca é aquele ordenhado lá da vaca, porque a criança ainda não está bem preparada para receber essa proteína do leite. Ok? O segundo alimento seria o mel. Por quê? Porque o mel, ele acaba, alguns, né, ele tem a bactéria botulismo. E a gente sabe que não tem mais casos no Brasil, mas como o mel ele foi excluído para alimentação de crianças de 0 a 2 anos, porque o bebê ele não vai compactar, não vai conseguir compactar e combater essa bactéria. Então seria melhor restringir. Então o mel também não é um alimento recomendado até os 2 anos, certo? O terceiro alimento seria os frutos do mar, porque eles são um pouco alergênicos. Aí a gente tá falando de marisco do mar, a gente tá falando de camarão, né? Que às vezes pode estar aumentando essa alergia alimentar nas crianças. Certo, agora a gente vai falar do quinto, que seria o sal. Por quê? Porque o sal, ele é um alimento que ele deve ser oferecido para a criança a partir de 1 ano e meio, de 1 ano e meio para frente, pelo menos segurar até os 2 anos. Dependendo de como tu utiliza, seria mais interessante utilizar temperos naturais como salsinha, cebolinha, orégano, para não viciar o paladar da criança. Então, muitas pessoas usam aquele tempero pronto e isso acaba causando uma dificuldade de paladar da criança para aceitação de novos alimentos. Então, acaba também causando uma seletividade alimentar, tá? O sexto seria os amendoins, as nozes, as castanhas, porque eles também são alimentos alergênicos. Então, para criança até essa idade até 1 ano, é melhor restringir, certo? Mas são alimentos muito saudáveis, então castanha de caju, amêndoas, são alimentos muito nutritivos para as crianças que elas devem começar a aceitar, mas pelo menos até 1 ano ali é tentar restringir, até porque a dificuldade de mastigação ainda, o dente ainda não está bem formado, até 1 ano, então tem várias questões, certo? O sétimo seria o café. Por quê? Porque o café dificulta o sono da criança. A criança, para ela aprender, a criança, para ela se alimentar, ela tem que estar descansada. E quando a criança ingere café muito cedo, ela acaba dificultando o sono e o descanso dela. Ok? O sexto seria o peixe cru, né, como sushi e tudo mais, e ovo cru. Por quê? Porque o intestino da criança, o organismo dela ainda não está bem preparado para receber esses alimentos cru, né? Então o ovo, se ele for bem cozido, ou se ele não gema mole, e o ovo, se ele for bem certinho ali na frigideira, não teria nenhum problema, certo? Mas até 1 ano tentar restringir essas coisas mais cruas, ok? O nono seria os sucos de frutas. Por quê? Quando a gente acaba dando muito suco para a criança, ela acaba viciando o paladar com coisas mais doces. É interessante que ela tenha alimentação completa. Quando a gente dá o suco de fruta natural, ele também acaba perdendo a fibra das frutas. E isso não é importante, não é recomendado. É recomendado que a criança coma a fruta in natura para ter mais fibra. E também não dar suco nenhum de caixinha, não fazer nenhum suco daqueles Tang, né? Então evitar ao máximo para evitar esse paladar acentuado e também para não causar seletividade alimentar mais para frente, porque isso realça o sabor do doce e dificulta a introdução de frutas in natura, certo? O 10 seria os industrializados, então nuggets, cereais,
toda essa questão de pacotinho, bolacha, biscoito, salgadinho, todos os alimentos industrializados, tentar evitar ao máximo, para a criança não ter mesmo esse efeito de vício alimentar, das coisas mais salgadas e mais doces. Mas não, ela tem que ter do alimento in natura mesmo. Então, sempre preferir batata, fruta, legume, né, na sua natureza, sem nenhum tipo de nenhum alimento a mais para estar condimentando esse sabor. Então é isso, famílias, obrigada e até semana que vem.